Você já ouviu falar sobre constelação sistêmica familiar? Não? Então calma. Apesar do termo constelação, não estamos falando de astrologia ou astronomia. A constelação sistêmica familiar é uma técnica alternativa, um método vivencial reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. O método foi desenvolvido pelo filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger. O método permite identificar problemas pessoais em qualquer contexto. Ela acontece por meio de dinâmicas que possibilitam a exteriorização de conflitos escondidos pelas pessoas, buscando restaurar o equilíbrio do sistema em que o indivíduo está inserido. No Prevê Saúde desta semana, nós falaremos de um tema bastante interessante. Apesar de ser pouco conhecido, é um tema muito interessante. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Lucy, a psicóloga Érica, e elas vão poder esclarecer esse assunto, que é um assunto que eu tenho certeza que depois que vocês entenderem, vão ver a importância que tem dentro da psicologia. Nós vamos falar de constelação sistêmica familiar. Para iniciar o programa, eu gostaria que a Lucy explicasse para vocês o que é essa tal da constelação sistêmica familiar. Primeiramente, obrigada pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre as constelações. Constelação, ela é uma ferramenta terapêutica, ela pode ser utilizada em vários contextos. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. O Bert, ele foi padre. E como padre, ele iniciou os trabalhos dele como missionário na África do Sul, atuando numa comunidade Zulu. E ali ele já foi percebendo alguns movimentos sistêmicos que já deu origem para ele formular a constelação sistêmica como nós conhecemos hoje. Ele sistematizou as constelações, na verdade, né? Ela já existia de uma outra forma e ele foi sistematizando e percebendo alguns movimentos que existiam nos sistemas. Nessa comunidade eram famílias, polifamílias que existiam ali. Mas o que ele percebeu? Que ali existia um respeito muito grande. Então eram poucos os conflitos que se observava naquele sistema, porque eles seguiam muito a ética do grupo. Depois disso, ele voltou para a Alemanha, deixou de ser padre e foi estudar a psicanálise, foi trabalhar com dinâmicas de grupos, com terapias, e nesse momento ele trabalhou com a terapia de script. Essa terapia, ela trabalha com base em histórias que a pessoa se identifica quando criança e depois quando adulto. E nisso ele percebeu que tinha algumas dinâmicas que não poderia fazer parte daquela pessoa, da história de vida daquela pessoa. Ele começou a investigar e ele viu que nessas histórias tinha uma dinâmica de antepassados dessa família, desse sistema familiar. Então foi quando ele começou a perceber que existia uma consciência de grupo atuando na vida da pessoa. Na terapia primal, é uma terapia que a pessoa tem que colocar suas emoções para fora ali. E aí ele foi investigando e viu que essas emoções elas tinham muito a ver com histórias junto aos pais, ressentimentos, ódios que as pessoas traziam desse sistema que ela vivia. E isso trazia muitos sentimentos de culpa ali, na verdade, né? Uma consciência pesada que é muito usada, é um termo muito usado nas constelações, consciência leve, consciência pesada. Então, quando você quebra esses movimentos dentro do sistema, porque que ele percebeu? Que nos sistemas familiares existem alguns princípios. A princípio ele chamou isso de ordens do amor. Depois ele foi vendo que isso eram leis naturais que regem esses sistemas. E ele identificou ali 3 leis sistêmicas que regem os sistemas familiares. Que leis seriam essas, Éricas? Como que isso se coloca, essas leis? O que é a hierarquia? A hierarquia é assim, quem vem primeiro, e quem vem depois, vem depois. E o que é isso? Quem vem primeiro, e quem vem depois, vem depois.
essa hierarquia acontece dentro de um sistema, que é a nossa família. Então, quem vem primeiro nesse sistema são os pais, e depois são os filhos, e depois os filhos dos filhos. Então, isso vai se tornando um sistema familiar. E aí, como essa hierarquia é quebrada? Quando um filho, ele ocupa o lugar do pai. Então, ele vai e ele tem a pretensão de se achar melhor do que o pai. Eu faço melhor do que você. E isso acontece um desequilíbrio nesse sistema, onde as doenças aparecem, onde os conflitos aparecem. Uma outra forma dessa hierarquia ser quebrada é quando os filhos não recebem, acham que não recebem o suficiente dos pais. Então, por exemplo, uma mulher sempre reclamou da ausência do pai, que o pai nunca foi presente na infância, que não deu o suficiente que ela queria, e ela acaba buscando esse amor do pai através dos seus relacionamentos. Mas só que esses relacionamentos sempre são frustrados, porque ela nunca vai receber aquele amor do pai, porque na verdade ela busca esse amor do pai, só que ela não conseguiu receber o amor que o pai tinha para dar. Então isso também gera um problema. É uma outra lei, que é o pertencimento. O pertencimento, ele é, como acontece? Através dos vínculos, através desses vínculos familiares. Então, e quem pertence a esse sistema? Todas as pessoas da família. Então, o que acontece? Toda pessoa da família, precisa ter um lugar para pertencer. Então, ela precisa ser reconhecida nesse sistema. E aí, como isso pode acontecer? Como essa quebra essa lei pode ser violada? Essa lei pode ser violada como um caso que acontece, que é muito comum. Existe um casamento e depois tem a separação e tem um filho fruto desse casamento, desse relacionamento. Essa criança fica com a mãe. E a mãe reclama desse marido, desse pai, que não foi bom, e ela está com raiva desse relacionamento, que não sai tão bem. E ela acaba falando para o filho isso. E o filho, por amor à mãe, ele se torna leal à mãe. E ele exclui o pai. E a hora que ele exclui esse pai, ele precisa reconhecer esse pai no sistema de alguma forma. Onde que ele começa a ter problemas, de comportamento, a ficar doente. Enfim, e aí, porque ele precisa ter a permissão para amar esse pai. Porque esse pai faz parte do sistema dele. Certo. Então, pelo que eu estou entendendo, seria algo assim. O desajuste entre os membros da família podem ser tratados através desta constelação. Vocês identificariam numa reunião familiar, uma família que muitas vezes está desajustada, e conseguiria assim organizar novamente cada um no seu lugar. Seria isso, Luciana? Na verdade, essa constelação ela não precisa ser feita com os membros da família. Mas a pessoa que se sente com o problema, um problema na vida dela, que ela não sabe nem a origem que é, ela traz esse problema para a constelação. Outras pessoas que estão presentes no grupo vão representar esses familiares, né? Vão atuar ali. E nisso, o tema dela vai ser colocado por os consteladores vão escolhendo desse grupo as pessoas que vão serem representadas. Se é o pai e a mãe, se é a mãe e o filho, dependendo do tema que a pessoa traz. E essas pessoas elas vão sentir e atuar de acordo com os membros da família. E aí é feito o diagnóstico de onde que está emaranhado, que é um termo muito usado na constelação, o emaranhamento, onde surgiu o conflito. Essa disposição ela vai mostrar as dinâmicas que estão envolvidas naquela família. Como, por exemplo, aquele caso que eu citei da moça. Não aparece assim, olha, eu não gosto do meu pai, eu tenho um problema com ele, e eu procuro isso nos homens. No consultório nunca aparece como essa queixa. Aparece a queixa que aparece assim, todos os meus relacionamentos dão errado. Então, e aí é onde a gente identifica onde essa lei foi quebrada de alguma forma, foi violada. Então, a constelação ela serve para mostrar onde está o ponto do problema, da queixa que a pessoa traz. Essa é a primeira fase da constelação, é esse diagnóstico, onde está. E a partir daí,
O constelador, ele vai utilizar inclusive fases de cura, vai promover um movimento nessa dinâmica para corrigir essa distorção. E a pessoa, como que se curaria um caso desse que a Érica colocou? A mulher, ela precisa aceitar o que o pai pôde oferecer para ela naquele momento. Aceitando aquilo que os pais puderam receber, ela pode levar a vida dela adiante e ter relacionamentos saudáveis. Tá. Deixa eu tentar entender novamente. Quando uma pessoa dessa traz esse tipo de problema, olha, eu tenho um problema assim, assim. Bom, o psicólogo é o constelador. Na constelação. Só ele. É ele e essa pessoa. Ou participam mais pessoas nesta terapia? A constelação ela pode ser em grupo ou individual. Certo. Quando é grupo, nós teremos outras pessoas ali presentes que vão atuar como representantes dos familiares dessa pessoa que trouxe um tema para ser constelado. E essas pessoas não fazem parte da família. São pessoas que vão participar da constelação, assistir, porque a hora que você participa assistindo, você também tem um ganho pessoal. Uhum. De alguma maneira, mesmo quando esta pessoa não faz parte do problema, mas ela está ali ativamente trabalhando, ela também está tendo um ganho com isso, então. Sim, porque as dinâmicas familiares, elas não fogem muito, não tem tantas diferenças. Todo mundo tem um pai, uma mãe, então muitas vezes ela vai ver o problema dela ali. Ela está vivenciando uma restauração de relação de filho com o pai, de marido com mulher. E isso também traz um ganho para quem está vendo ali. Porque essas dinâmicas, elas vão atuando, a pessoa vai reconhecendo algumas dinâmicas do seu próprio sistema. E a hora que ela vê isso, ela pode fazer diferente. A hora que ela olha para aquilo, ela tem uma outra possibilidade. Faz com que, então, estas pessoas passem a enxergar por outros prismas. Exatamente. Se você hoje está atuando como um pai, você na verdade, você é um filho, você passa a enxergar pelo prisma do seu pai, pelo prisma da sua mãe, e isso traz um ganho muito grande a todos. Sim, exatamente. Então, esta terapia pode ser uma terapia em grupo ou uma terapia individual. Sim, a individual nós usamos o que nós chamamos de âncoras. Normalmente trabalha-se com bonecos que vão representar esses sistemas. Existe um campo, né, na física, são termos da física ali, que vai trazer para esse sistema todas as sensações, sentimentos, vai trazer ali representado naquelas âncoras. Tanto o constelador quanto o cliente, ele vai poder perceber e sentir isso ali na constelação, mesmo sendo com objetos e não com pessoas. Ela é conduzida de uma forma diferente, mas ela também é possível de ser realizada individualmente. Certo. Quais são as patologias, Érica, que são mais tratadas nesse tipo de ferramenta usada na constelação? Olha, na verdade, pode se tratar tudo na constelação. Problema financeiro, problema amoroso, de relacionamentos, problemas profissionais. Hoje no judiciário está sendo bastante usado para mediação de conflitos. Então, é muito abrangente. Você pode usar na educação, porque a hora que você entende esses princípios, fica mais fácil entender a criança que tem problema, porque você traz os pais também para essa criança. Então, é muito abrangente o uso da constelação. Tanto é que não precisa ser psicólogo para ser constelador. Essa formação ela é livre, né? Então, qualquer pessoa pode fazer a formação em constelação. Apesar de você falar que não precisa ser psicólogo, eu acredito que tem que ter muito cuidado com isso. Sim, não é qualquer pessoa que pode simplesmente participar de uma dinâmica dessa e achar que pode mexer para cá ou para lá e às vezes tentando melhorar acaba piorando toda uma dinâmica familiar. É importantíssimo, eu acho que esse tema é um tema, além de interessante, muito importante. Muitas pessoas não conhecem, eu particularmente estou tendo muito mais noção agora,
como você falou, trata qualquer tipo de patologia. É uma ferramenta que dá para você entrar em todas as patologias aí e tratar de uma maneira tranquila. E o tempo de tratamento, Lucy? É um tempo longo? Você trata em poucas sessões? Quantas sessões se faz por semana? Não, é uma única sessão. O que acontece nessa constelação, ela vai ficar atuando na vida dessa pessoa por um tempo, porque ela vai assimilar isso. A partir disso, se ela não colocar resistências e negar aquilo, ela vai automaticamente mudando o comportamento e vai vendo os reflexos disso na vida dela. Então, ela não precisa trazer esse tema outras vezes. Porque pode surgir um outro problema, um outro tema. A constelação, ela é uma ferramenta que ela vai emergir uma situação que a pessoa está emaranhada, que muitas vezes não aparece numa sessão normal de psicoterapia. Mas isso não elimina a necessidade de uma psicoterapia se a pessoa já está num processo. Normalmente, estas sessões, então, são somente como ferramentas, são usadas como ferramenta para aflorar o problema. Ela aflora o problema, já promove um insight na pessoa que ajuda, que vai proporcionar a ela uma mudança de comportamento. Agora, a psicoterapia, ela vai auxiliar a pessoa a enxergar melhor isso e como ela mudar esse comportamento. Certo. Porque ela já traz alguns padrões de comportamento que aí a partir da percepção na constelação, que ela precisa adequar uma nova postura na vida. Certo. E estas sessões, ela fez uma sessão, ela, se precisar fazer outra sessão, quanto tempo depois ela pode fazer? Semanal, quinzenal, como que é? Para esse tema, ela não precisaria mais, mas podem surgir outros temas na vida da pessoa, emergir outras situações que talvez estivesse até mais encoberta. Então, ou um outro problema que surge, uma doença, por exemplo. A constelação, ela pode ser muito utilizada em doenças, justamente para a pessoa, porque muitas doenças, elas têm um caráter emocional envolvido. Então, a constelação, ela vai mostrar isso e auxiliar a pessoa a se ajustar emocionalmente a uma nova situação. Quais doenças, Érica, você conseguiria usar essa ferramenta para melhorar? Depressão, crise de ansiedade, são infinitas, pânico, câncer, enfim, são infinitas possibilidades. Porque o que o Bert coloca é que a doença, ela está a serviço de trazer alguém do seu sistema que está excluído. Então ela vem como mostrar, olha para mim, eu estou aqui, você precisa olhar para isso que está acontecendo no seu sistema. Então é para tudo, para todas as doenças. Não que isso tire um tratamento convencional, mas só para ver o que ponto que aquela doença significa nesse sistema. Certo, então eu acredito que, pelo que nós conversamos aqui, esta ferramenta, hoje bastante utilizada por alguns psicólogos, ela faz com que o problema ou aquele padrão que está destoando do que é o normal aflore. A pessoa tendo esse insight, ela já começa a mudar o seu comportamento, mas isso não faz com que ela não necessite de uma terapia. E se ela precisar de um novo insight ou de uma nova constelação, isso se faria meses depois, porque ela tem que tentar devagar resolver isso por dentro também. Isso, é isso mesmo? É exatamente isso. Isso pode ser tratado, problemas familiares, como doenças como um todo. Não só doenças psíquicas, mas também doenças somáticas, doenças do corpo, câncer também. Sim, é uma prática integrativa a outros tratamentos alopáticos que a pessoa esteja fazendo. Certo. Eu gostaria que você deixasse então uma mensagem para o nosso telespectador a respeito desta teoria, desta ferramenta que é utilizada por vocês. Tá, a constelação, ela vem sendo muito utilizada hoje porque
que esses princípios são princípios naturais, que as pessoas não conhecem. Então, vir a conhecer esses princípios e praticar na vida no dia a dia, já vai perceber uma mudança na dinâmica familiar, nos relacionamentos, e só tem a integrar a vida da pessoa. Certo. E você também, Érica, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Então, continuando ao que a Lucy falou, à medida que você conhece essas leis, você não precisa constelar. Então, só você percebendo o quanto você está fora ou que você está violando essas leis, você já consegue mudar alguns padrões na sua vida. Então, só de conhecer os princípios e ter conhecimento das leis sistêmicas, já causa grandes mudanças. Legal. Eu realmente tive aí um conhecimento diferente, eu tinha uma ideia muito diferente do que era, do que seria essa constelação sistêmica familiar. Achava que você colocaria em grupos, não daria para tratar sozinho e teria que estar a família toda, mas ver que realmente é só para dar realmente uma florada naquele problema, você começar a fazer um insight e depois, se precisar, até uma terapia para complementar isso tudo aí. Eu acredito que é um tema diferente. Se vocês ainda não entenderam, quero encaminhar aqui as dúvidas para a TV Prevê. Tenho certeza que a Lucy e a Érica terão o maior prazer em responder. A vocês que nos assistiram, muito obrigado às duas psicólogas, a Érica e a Lucy. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!